Olá, meu nome é Augusto Fidelis Bortolotto e hoje eu vou apresentar sobre o processo industrial de liofilização. A liofilização é um processo em que a água é congelada, em seguida é retirada da amostra inicialmente por via de sublimação, que é chamado de secagem primária, e depois por dessorção, que é a etapa da secagem secundária. Ela faz uso do fenômeno físico da sublimação, que envolve a transição direta entre o estado sólido e o estado gasoso sem passar pela fase líquida. Para tal, o produto congelado é seco sob vácuo, sem descongelar. É um processo de secagem aplicável à fabricação de certos produtos farmacêuticos e biológicos que são termoláveis ou instáveis em soluções aquosas por períodos de armazenamento prolongados, mas que são estáveis no estado seco, ou seja, sólido. A liofilização é um método mais comum para a fabricação de alimentos parenterais, como um exemplo, né? Aquela mistura de nutrientes que serve para substituir a alimentação normal quando não se pode ingerir alimentos pela boca. E quando a estabilidade da solução aquosa que envolve o alimento é um problema. Então eles usam a liofilização para esse tipo de alimento, como um exemplo, né? A liofilização é um processo para proteção de materiais que requerem baixo teor de umidade, sendo os teores menores que 1%, e para garantir a estabilidade, e também requerem um processo de preservação estéril e suave. Ela também tem sido usada em várias aplicações por muitos anos, mais comum, como já comentei, nas indústrias de alimentos, na alimentícia, né, e farmacêutica, mas não só nelas. Existem, no entanto, muitos outros usos para o processo, incluindo a estabilização de materiais vivos, como culturas microbianas, a preservação de espécimes animais inteiros para exibição em museus, a restauração de livros e outros itens danificados pela água e a concentração e recuperação de produtos de reação. No final do processo, o que a gente vai querer é que o nosso produto liofilizado esteja ou seja intacto, com cor uniforme, suficientemente seco e poroso, estéril, livre de pirogênios, que são produtos do metabolismo de organismo, como bactérias e fungos, que podem causar febre, e livre de partículas e que seja quimicamente estável. O principal princípio envolvido na liofilização é um fenômeno denominado de sublimação, onde a água passa diretamente do estado sólido, que é representado pelo gelo, para o estado de vapor sem passar para o estado líquido. A sublimação de água pode ocorrer a pressões e temperaturas abaixo do ponto triplo, ou seja, 4,59 mm de mercúrio, que representa 0,006 atm, ou 612 pascal, né? E 0,01 graus Celsius. E a maior dificuldade que esse sistema de liofilização tem é deixar o sistema com pressões muito baixas, pois a 0,06 atm estamos quase perto do vácuo propriamente dito. Então, uma das partes mais caras do equipamento é a parte da bomba ou das bombas que vão fazer o vácuo. Então, a maneira de contornar isso é deixar a temperatura menor que 0,01 graus Celsius. Lá onde eu trabalhava, a temperatura chegava entre menos 45 a menos 50. A gente tinha um liofilizador de laboratório pequeno, como no slide anterior que tínhamos ali uns exemplinhos menores, né? Mas o que é comumente citado na indústria vai variar de menos 40 a menos 50 graus Celsius. O material a ser seco ele é primeiro congelado, então ele vai ser submetido a esse alto vácuo, de modo que o líquido congelado sublime, deixando apenas os componentes sólidos e secos do líquido original. O gradiente de concentração de vapor d'água entre a frente de secagem, que é a superfície, né, e o condensador, é a força motriz para a remoção de água durante a liofilização. Então, é aí que ocorre a transferência de massa, onde a água está menos concentrada na superfície, que sublima primeiro, e está mais concentrada conforme vamos para o interior do sólido. Então, o gelo no produto é convertido diretamente em vapor d'água, sem passar para o estado líquido, se a pressão parcial do vapor d'água no ambiente for inferior à pressão parcial do gelo na temperatura de trabalho. A pressão de vapor d'água vai aumentar com o aumento da temperatura durante a secagem primária. Portanto, a temperatura de secagem na primeira etapa, na primária, deve ser mantida o mais alta possível.
mas abaixo da temperatura crítica do processo, para evitar a perda da estrutura do bolo. Essa temperatura crítica do processo é a temperatura de colapso para a substância amorfa, ou fusão eutética para a substância cristalina. Durante o congelamento, os cristais de gelo começam a se separar até que a solução se concentre ao máximo. No resfriamento posterior, ocorre a separação de fases do soluto e do gelo. No caso da liofilização, a gente tem alguns estágios. O primeiro seria o pré-tratamento da amostra, que seria o congelamento dela, e a gente vai precisar sempre a menor quantidade de água para, por exemplo, quando é no caso de uma purificação, para congelar, para solubilizar o nosso produto, né? Para a gente ter a menor quantidade de água que a gente vai botar no processo, né? Para a gente gastar menos energia. E sobre o segundo estágio, que seria a secagem primária, nós temos que levar a temperatura um pouquinho mais, mas isso é meio tipo, tá, mas se a liofilização em si ocorre pela sublimação, por que a gente vai levar um pouquinho a temperatura? Calma lá que eu já vou explicar. Mas a eliminação vai ser de cerca de 90% da água do produto. Então a gente vai ter um produto com 10% de umidade. E essa temperatura, que tem que estar 5 graus Celsius, é porque para a gente sublimar a água, no caso o gelo, tem que ser com uma pressão controlada, né? Da pressão do vácuo controlada, e a temperatura ela tem que estar nesse grau aí de 5 graus Celsius positivo, porque o calor latente de sublimação do gelo é cerca de 2.840 kJ por quilograma, ou seja, a gente precisa de uma quantidade de energia muito grande, no caso, o próprio 2.840 joules por grama, a gente precisa de uma quantidade muito grande de energia para pouca massa da amostra. Então, a gente eleva um pouquinho a temperatura para esse 5 graus Celsius, que a literatura reporta que a gente tem uma diminuição do tempo de processo em 13%. Porque quando você, por exemplo, eleva a mais 1 grau Celsius, a gente diminui o tempo de processo em 1 grau Celsius, quer dizer, para 13%, e a 5 diminui para 50%. Em relação à secagem secundária, que é o terceiro estágio, a gente tem a eliminação de água que é ligada, né, por evaporação a vácuo, e o aumento da temperatura ela é de 20 até 60 graus Celsius, mas essa tem um perigo de colapso pelo aumento da temperatura, e um conteúdo de água no final vai ficar em cerca de 2%. Então, em casos industriais, o final do processo vai ser controlado pela temperatura do produto ou pelo peso final. Então, as principais aplicações são nessas três áreas. Na questão da farmácia e da biotecnologia, as empresas farmacêuticas costumam usar a liofilização para aumentar a vida útil de produtos, como vacinas e outros injetáveis. Quando você remove a água do material e você lacra ele em frasco, numa cápsula, por exemplo, o material pode ser facilmente armazenado. Ele é despachado posteriormente, né? E depois ele vai ser reconstituído em sua forma original para injeção, no caso adicionando o veículo líquido, né? No caso pode ser água. Na questão da indústria de alimentos, a liofilização ela vai usar a liofilização para conservar os alimentos e tornar eles muito leves. O processo se popularizou quando veio à tona que a comida de astronauta era liofilizada. Um exemplo mais clássico é o sorvete, ali o napolitano, né, de 3 sabores, que parece mais uma coisa mais sólida, mais fofinha, assim, que se esfarela, né? Mas, na verdade, é só sorvete liofilizado. Então, ele não vai derreter, porque não tem água, né? Mas ele ainda vai parecer meio que um pó, assim, de sorvete. É engraçado. Mas, e na indústria tecnológica, na síntese química, principalmente, os produtos são frequentemente congelados para tornar eles mais estáveis ou mais fáceis de dissolver em água para o posterior uso. Em bioseparações, a liofilização pode ser também utilizada como procedimento de purificação de estágio final, porque ela pode remover os solventes com eficácia.
Além disso, ela é capaz de concentrar substâncias de baixo peso molecular que são pequenas para serem removidas por uma membrana de filtração. Então, sobre o processo em si, ele apresenta mais vantagens do que desvantagens. Quando eu fui pesquisar sobre o equipamento em si, industrial, eu encontrei até sendo vendido naquele site chinês chamado Alibaba. Então, se alguém tiver interessado em rachar e dividir mais do que 4 fidelizadores industriais, a gente pode pagar menos do que comprando um. Mas se você converter, por exemplo, o primeiro, que é 437 mil ali, dólares, vai dar 2 milhões 600, 2 milhões 700 reais. Então o custo é elevadíssimo. E fora que o tamanho do equipamento também é grande. Então, assim, você precisa de dinheiro e de uma área grande para botar o seu equipamento, né? Além disso, ele tem um alto peso também. Não é só tamanho, mas é também peso. Esse, por exemplo, desse site que eu peguei, ele pesa 25 toneladas. Então, você precisa de um cuidado muito grande na hora do transporte também. E não só na via marítima que vai vir da China, mas na via, principalmente nas estradas até chegar à empresa, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a minha apresentação sobre a liofilização. Muito obrigado e até mais.